Só mais um caso, é o Eric. O Eric tem 31 anos, ele tem diabetes, tá? Ele é dependente de insulina e ele relata 3 dias de febre, dor de garganta, mialgia, náusea, dor abdominal, com 3 episódios de êmese não sanguinolenta hoje. Não melhorou com ibuprofeno. Lá eles usam bastante ibuprofeno, não tem dipirona, né? Ele usou ibuprofeno, né? E ele tem um amigo próximo que viajou com ele aí recentemente, que viajou não, desculpa, que ficou doente recentemente. Ele está com 97 de pulso, 13 por 7 de PA e saturando aí 97%. Ele está no, lembra, quarto dia já de história de febre, tá? Exame físico dele, 13 por 7, febril, frequência de 77, 97, saturando 97%. Ele não estava muito semiado, o abdômen dele não tinha nenhuma alteração muito evidente, a ausculta pulmonar e cardíaca normais, quente e membranas úmidas, e não tinha, né, palidez e nem icterícia, né? Quais são os diagnósticos diferenciais aí? Tinha bastante dor abdominal esse paciente, vômito, febre, enfim. Então, e era diabético, então a gente tem que incluir aí certas situações diabéticas, pancreatite, hepatite viral, gripe, pneumonia, dengue e leptospirose. Embora a leptospirose é uma forma não viral, não grave, sem síndrome de Weil, né? Mas, sim, entrar no diagnóstico desse paciente. Então, foi pedido hemograma, bioquímica e lipase, pensando na pancreatite, hidratado, medicados sintomáticos e anti-inflamatórios. Tá? Então, esses são os exames dele. Como está aí? Então, sódio, potássio, cloro, bicarbonato, ureia, creatinina e glicose. E aqui, HB, HT, leuco e plaqueta. Então, ele tinha um HB de 14, um HT de 41, um leuco de 4.600 e 118 mil plaquetas, sódio de 133, olha aí, aqui na tremez de novo, a potássio de 3,7, um cloro de 99 e um BIC normal, de 23. Tá? Ureia de 12, creatina de 1,1 e uma glicemia aí de 172, TJP tocadas, sem hiperbilirubinemia e lipase normais. Tá? Aí, entre todas essas diagnósticos diferenciais, após a gente ver os exames, vamos ficar mais com hepatite viral ainda possível, gripe, dispepsia, dengue e leptospirose. Tá? O que você vai fazer com esse paciente? Tá? Então, ele já se sentiu melhor depois da medicação, já hidratou, o exame abdominal também não teve pior, estava benigno. Então, nós vamos dispensar esse paciente e amanhã volta. Ele vai dispensar o paciente e em 2, 3 dias volta se o sintoma persistir. Continua a observar esse paciente na emergência, vai admitir o paciente para a enfermaria ou vai admitir o paciente para a UTI. Lembrando que vocês podem pausar o vídeo para pensar tal, antes de dar a resposta. Então, a melhor resposta aqui é C e D, tá? Continuar a observar o paciente no departamento de emergência e admitir o paciente na enfermaria, né? Lembrar que esse paciente tem diabetes, no sentido ele faz parte já do grupo B, ele mostra sinais de alerta, então ele já é do grupo C, ele está com vômito impulsivo, dor abdominal, tá? E esse paciente está febril e a trombocitopenia leve, ou seja, um conjunto aí que faz com que a internação seja a melhor conduta, tá? Então,
No caso real, o paciente foi diagnosticado com jeca, desidratação, e ele foi acompanhado pelo seu médico em 2 dias, recebeu prescrição de antiemético, paracetamol e Buscopan, né? Aí ele retorna no 6º dia aí de, de sintomas, e a febre persistiu, ficou mais alta, 40 graus, continua a ter fraqueza e mialgia. Aí ele desenvolveu hemoptise, piorando progressivamente, com pequena a moderada quantidade de sangue após cada tosse, dor abdominal, que aumentou bastante, e só que não sanguinolenta, a diarreia, e náuseas, que foi bem controlada pelo andozitrone em casa, né? Aí perguntaram se ele viajou. Aí ele falou que teve aí uma viagem para a República Dominicana, 7 dias, retornando uma semana antes do início dos sintomas, tá? E lá teve contato com um amigo que estava aqui para titear, SIC, né? 11 por 7 de PA, pulso de 78, saturando a 98%. Repetiu hemograma, bioquímica, a lipase, foi solicitada uma TC de abdômen, pélvico, com contraste e hidratado aí na emergência, né? Aí ele já estava com a febril, né? Então, sempre lembrar de obter um bom histórico do paciente, já que a febre aí é um sinal aí que quando ela passa, lembra, eu vou sempre repetir isso, é sempre bom. Febre, uma vez que começa a melhorar, é o período crítico do doente. Então lembra, né? HB de 15,9, HT de 46, leuco de 4,200, plaqueta de 30.000, sódio 135, potássio 3,9, cloro de 101, bicarbonato de 17, né? Olha como já consumiu bastante, e ureia e creatinina aí ainda normais, com uma glicemia de 137. Ou seja, não é cetoacidose diabética, né? Mas olha a TJP, né? Bem, bem alteradas, né? Níveis de hepatite, né? Lipase de 47, bilirrubina de 2,3, o que é um fator de mau prognóstico na dengue, aumento da bilirrubina, né? Então, o que, que a gente tem que notar, né? O hematócrito aumentou de 41 para 46, leucócitos muito, leucócitos não, me perdão, as enzimas hepáticas aumentaram muito, a lipase está normal, a trombocitopenia piorou, acidose e leucopenia, como a gente já tinha notado anteriormente, tá? A tomografia veio uma esteatose hepática, uma vesícula biliar espessada. Isso aqui parece que não é importante, mas é importante, tá? Uma hepatomegalia, né? Lembra, sinais de alarme, né? E o líquido livre no abdômen moderado. Ou seja, esse cara já está perdendo líquido para o terceiro espaço, né? Resultado do ultrassom: hepatomegalia, esteatose, ducto biliar comum normal, vesícula não distendida, sem cálculo, sinal de Murphy negativo ultrassonográfico, tá? Então, de todos esses sinais, quais são os sinais que indicam que esse paciente, Érico, tem risco de complicação, né? Então, aqui a tradução está errada, né? Por isso que eu pus alguns slides em inglês, me perdoem, mas aqui, ó, evidência de hemoptise, trombocitopenia, né? A TGO acima de 1.000, derrame pleural, ascite, né? Vesícula biliar espessada, né? E a resposta aqui são todos, né? Todos esses sinais são de gravidades para esse doente, tá? Então, retomando, hemoptise, ou seja, sangramento de mucosa, trombocitopenia, TGO acima de 1.000, presença de derrame pleural, presença de perda para terceiro espaço e aumento da, de espessamento da vesícula biliar na tomografia, tá? Aí o médico vai reavaliar o Eric, né?
E o que a gente vai se preocupar com ele é que, ao longo de 6 horas, a pressão de pulso diminuiu, né, de 43 para 24, a frequência cardíaca aumentou, então a tentativa de manter aí mais o, a hemodinâmica dele, então já é um sinal precoce de descompensação e possível evolução para choque. Tá? Houve apenas uma melhora mínima até, após a hidratação, e depois foi administrado ondansetron, né? Então, foi feito solução salina, contínua, recebeu sorologias hepatíticas, né? Foi solicitado, verificado as enzimas do fígado diariamente, o coagulograma, aí iniciaram toxiciclina, pensando em leptospirose como uma das possibilidades diagnósticas, aí pediu raio-x de tórax, cultura, trombocitopenia e tal, e monitorado diariamente com hemograma. Tá? Aí, diagnóstico de internação, então, foi hepatite, tá? Com trombocitopenia, acharam que ele está com hepatite A, com o diagnóstico diferencial para leptospirose. Então, o Eric, então, não deveria ter tido a opção de receber alta. Esse era o erro que o médico deve ter tido no momento. Logicamente, não é uma crítica aqui ao que foi feito, mas sim um aprendizado. O paciente deve ter seus sinais vitais verificados a cada hora, preferencialmente em UTI, e com a dengue diferencial, ele é de grupo C, porque tem sangramento grave, comprometimento grave de órgãos, com TGO acima de 1.000, e extravasamento com terceiro espaço de plasma. Ok? Aí, 8 horas após a internação, o Eric é reavaliado e a gente vai ter aí uma frequência cardíaca já passando de 100, uma pressão de pulso diminuída já, uma PA já convergente, 100 por 8, uma resposta, uma frequência respiratória de 22, a febril e saturando 96%. Ele está deitado na cama, ele tem o mesmo desconforto abdominal, mas não teve mais vômitos, não teve mudança no exame abdominal, não teve rache, mas tem um pouquinho de estertores do pulmão, em bases, bilateralmente, mas com bom padrão respiratório, e não tem nenhum, não está atrapalhando a fala, ele está completando as sentenças. 8 horas após a internação, ele é reavaliado, tá? E não apareceu aqui os sinais vitais dele, porém, aqui ele está, dá para ter uma base, tá? Ele está com uma pressão de pulso de 16, ele está taquicárdico, né? Então, sua frequência está ligeiramente aumentada e a saturação diminuiu, ou seja, ele está mostrando sinais de evolução para choque, tá? Então, quais são os a conduta que você faria nesse doente neste momento. Então, gotejamento de solução salina normal a 10 ml por quilo por 2 horas, por 20 minutos. Né? Bolos de coloides, seguido de fluidos, com destrose, com solução glicosada, bolos de solução salina durante a verificação de HbA1c, glicose, e você vai ter uma transfusão de concentrado de massa, bolos, né? Salina com transfusão de plaquetas e corticoide IV. Então, a melhor resposta aí é o paciente com solução salina, verificação de HT seriados, glicemia e solicitação de um concentrado de hemácia. Então, vamos, porque assim é a melhor resposta, né? O paciente precisa de ressuscitação enquanto a bolsa de hemácia está chegando, né? As hemácias são necessárias porque o paciente apresenta sangramento clinicamente significativo, uma optise, não está oxigenando, bem, está em choque descompensado. Então,
Neste caso, eles indicaram essa transfusão, tá? E o resto aí, eu acho que não precisa ficar tendo grandes explicações. Então, olha a frequência cardíaca neste momento, 126. Olha PA como convergiu. De novo, PA convergente, gente, convergente. Taxa, né, a frequência respiratória, 28, e a saturação caindo mais ainda, 92%. Febril, né? Então, na vida real, não, o manejo não foi alterado, e 3 horas ele desenvolveu dispneia. Ele não conseguia respirar, tá? Aí, a enfermeira testemunhou, ele perdeu a consciência e entrou em assistolia, tá? Foi tentada a ressuscitação, tá? E aí ele conseguiu voltar após 18 minutos, já estava bem taquicárdico pós-parada, e o eletro mostrou fibrilação atrial com alta resposta ventricular. E, logicamente, ele foi transferido para a UTI, né? Depois que ele, no pós-parada, né? De 15 foi para 7 o HB, o HT de 50 para 22, Leuco de 15 para 9,5, e a plaqueta antes ficou 21 após a parada. TJ e GP dele estouraram, o lactato estourou também. Tá? Então, a evolução desse doente, o Eric aqui teve nova parada cardiorrespiratória, e aí ele viu-se grande quantidade de sangue no tubo endotraqueal e não resistiu, acabou evoluindo para óbito, apesar dos esforços, né, apesar do ACLS. Tá? Então, o que a gente aprende nesse caso? Que a dengue não estava no diferencial, eles em nenhum momento pensaram em dengue, o choque não foi reconhecido no momento certo. Lembra, estreitamento da pressão de pulso, esse é um sinal precoce, né? Dada a opção de alta, após a segunda visita no pronto-socorro, o paciente não deveria ter sido recomendado isso. Os sinais vitais monitorados com pouca frequência, ou seja, o paciente com indicação de UTI precocemente não foi enviado para a UTI, o choque não foi tratado, o hematócrito não foi monitorado, a hemoconcentração mascarou a perda de sangue subjacente, ou seja, esse caso é um caso em que a gente tem que pensar, se o paciente estiver piorando hemodinamicamente e você estiver um HB estável, não fique sentado e achando que está tudo bem, porque esse paciente pode ter as duas coisas, uma hemoconcentração, por conta da perda do terceiro, para o terceiro espaço, e também um sangramento, fazendo com que o HB caia e, na prática, o HB acabe ficando estável. Então, esse aqui é o normal, né? 75% do fluido está no intestício. No paciente com dengue, 90%. Né? Aí tá bom, vamos tratar o paciente, vamos dar líquido, vamos dar cristalóide, vamos dar coloide. Né? Olha o que acontece. Né? Então, aqui está cristalóide, aqui está o coloide, né? E quando a gente hidrata, no intracelular, se a gente deu 1.000 de soro de solução salina, 33 ml fica no intracelular. O extracelular, no intestício, 500. E no plasma, só 167. Ou seja, né, a gente aproveita muito pouco dessa hidratação. Tá? A gente tem que ter isso em mente. O colóide, teoricamente, ele tem uma possibilidade de manter um pouquinho mais o líquido no intravascular. Né? Lembrar que corticoide não está indicado em nenhum momento da dengue, né? Não tem porquê dar corticoide em dengue, né? As transfusões de plaquetas, como eu disse anteriormente, não estão indicadas.
Pacientes com dengue e trombocitopenia não são incomuns e tentam ser fugazes, tá? Então, o risco do sangramento não está correlacionado na contagem de plaqueta, tá? O choque prolongado, sim, pode aumentar o risco de sangramento. É o que eu falei. Preocupe-se mais com HB, HT e fique de olho na plaqueta. Só de olho. Mas não faça uma conduta ativa se não houver uma indicação muito precisa para transfundir esse paciente, né? Se ele tiver plaquetas abaixo de 10.000, sangramento ativo, né? Esse paciente merece ser transfundido. Tirando isso, não se. Tá? Lembrando que existe esse aplicativo, tanto para iOS quanto para o Google, né? Então, ele é baseado neste manual que foi atualizado, na verdade, ele foi atualizado em 2016 e não teve nenhuma atualização, apesar das revisões, tá? E aqui a gente encontra ele no modo de aplicativo de uma forma muito mais prática, preenchendo dados do paciente, ele acaba dando as condutas aí, direcionando as condutas nesse paciente, tá? Então, vale a pena ter isso no celular.